Olá pessoal, professor Ricardo aqui. Uma das armas mais eficientes dentro de uma situação de guerra é a propaganda. Isso mesmo. A propaganda de guerra, ela se faz muito importante porque dentro de uma guerra é preciso que a opinião pública dos países envolvidos estejam de acordo com a realização, pelo menos não estejam contrários, completamente contrários à realização de ações militares por parte de seus governantes. Porque esses governantes têm que ser eleitos, esses governantes precisam do voto das pessoas, da aprovação dessas pessoas, os poderes legislativos que dão poderes para os executivos realizarem as guerras, também precisam do apoio popular. Então, a opinião pública, de maneira geral, é muito importante dentro de uma situação de guerra. Logo, a propaganda de guerra, a publicidade em torno de uma guerra se torna muito importante para convencer a opinião pública a apoiar o seu governo, a apoiar aquela iniciativa militar, enfim, o seu governo ou o governo que a propaganda lhe faça apoiar. Lhe convença de que é o lado a ser apoiado. Muito bem. Nós estamos enxergando nesse conflito entre Rússia e OTAN, que não é bem a OTAN ainda, é a Ucrânia, na verdade são os Estados Unidos, enfim. Nós estamos enxergando nesse conflito, nessa guerra, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, uma ação de propaganda de guerra vergonhosa por parte dos meios de comunicação corporativos, da grande imprensa, da grande mídia. E eu estou me referindo à imprensa brasileira. Tá? Eu não vou nem estender isso para o resto da imprensa ocidental, que provavelmente está seguindo a mesma tônica, está seguindo a mesma cartilha. Né? Na verdade, a imprensa brasileira que segue a cartilha da grande imprensa ocidental, principalmente que vem dos Estados Unidos. E nós estamos observando essa propaganda de guerra acontecer de uma maneira muito falsa, de uma maneira muito parcial, de uma maneira muito desonesta. Vou citar um exemplo para vocês. A maioria de nós ficou sabendo da notícia do tanque de guerra russo que passou por cima de um carro civil na cidade de Kiev. Essa foi a notícia. E as imagens estavam lá, um tanque de guerra, enfim, para quem não conhece, diferenciar o nome de um veículo militar ou não é difícil, né? De saber que categoria é aquela, qual o nome daquele veículo, enfim. Mas as imagens mostram o que parece ser um tanque de guerra passando por cima mesmo de um carro civil numa rua de uma cidade. Essa é a imagem. E a legenda dá conta de que seria um tanque russo atropelando covardemente um veículo civil. Inclusive, isso foi matéria do Jornal Nacional. Matéria de entrada, inclusive, de abertura de um Jornal Nacional de dias atrás aí. Pois bem, isso já foi desmentido. Aquele tanque, na verdade, é um blindado, é uma categoria um pouco abaixo de tanque, não é tão poderoso quanto os tanques de guerra, mas é um blindado. E ele é de fabricação da antiga União Soviética, de fato, e que ficou como herança, digamos assim, para o exército ucraniano, depois do fim da União Soviética. Ou seja, aquele é um tanque ucraniano, que passou por cima de um carro ucraniano. Não sei dizer aqui o momento, qual foi a circunstância, qual foi a data, quando aquilo foi filmado, nem em que cidade aquilo foi. Mas foi desmentida a notícia de que foram os russos que covardemente atropelaram um carro passando com um tanque por cima dele. E não preciso nem dizer o quanto chocou a opinião pública dizer isso, em pleno horário nobre. E esse é só um exemplo que eu cito para mostrar como a cobertura da Globo, da grande imprensa como Veja, como Folha, como o Estado de São Paulo, né, o Estadão, como o UOL, enfim, os grandes portais aí de notícia, o SBT, a Record, a Bandeirantes, enfim, estão cobrindo esta guerra. De maneira a tornar a Rússia a grande vilã,
a Ucrânia, a vítima inocente que precisa ser resgatada, e os Estados Unidos, barra Europa, barra OTAN, como os heróis que deverão realizar esse resgate. Ou seja, um roteiro de filme de ação. Nós estamos assistindo uma cobertura que deveria ser jornalística, como se fosse uma cobertura, como se fosse uma narrativa de um filme de ação, de um capítulo de novela, enfim, de um romance, enfim, algo extremamente romancizado e extremamente novelesco. O que empobrece a narrativa, porque não conta com profundidade os aspectos que envolvem essa guerra. E acabam fazendo com que a gente torça para um lado, porque todas as notícias, e vocês podem perceber isso, todas as notícias vão nos fazer odiar a Rússia, nos sentirmos solidários com a Ucrânia e simpáticos aos Estados Unidos e OTAN e Europa. Todas as notícias vão caminhar para isso. Desde o programa lá de entretenimento que mostra a historinha de um casal que estava na Ucrânia e teve que sair fugido, que se separou, depois se encontrou de novo, etc. Ucranianos, para a gente sentir empatia com eles. Desde o jogador de futebol brasileiro que teve que sair às pressas e pediu ajuda, etc, para sair correndo dos temíveis russos, etc, etc. Nas narrativas jornalísticas, a tônica é sempre essa. O Putin é o culpado, o Putin começou a guerra, a Rússia começou a guerra, a Rússia invadiu, a Rússia. Para fazer com que você, aí da sua casa, sinta aversão, nojo, raiva, medo da Rússia, sinta empatia pela Ucrânia e sinta uma necessidade de que os Estados Unidos e a Europa entrem na guerra para salvar o dia. Como a gente interage com os filmes de ação. A gente torce pelos mocinhos. A gente não torce pelos vilões. A gente é levado a torcer por um determinado personagem. E é assim que a cobertura jornalística, que deveria ser jornalística, está nos fazendo pensar. Seja usando fake news, seja usando sensacionalismo, seja usando narrativas novelescas, tudo para levar a opinião pública a comprar a ideia, comprar a versão que eles querem nos vender dessa guerra. Ao invés de aprofundar os debates, usar o espaço que eles têm usado em praticamente toda a sua programação, para ficar construindo essa narrativa novelesca, e ao invés disso, poderiam muito bem estar aprofundando o debate com especialistas, com historiadores, com cientistas políticos, com diplomatas, com gente que conhece a história, com gente que conhece as relações internacionais, com gente que entende o que está acontecendo, com jornalistas que há décadas trabalham naquela região. Mas não, ao invés de trazer sempre um especialista diferente, mesmo que de opiniões diferentes, qual o problema? Quem tem feito uma cobertura magnífica nesse sentido, apesar de ter pouco recurso, é o Brasil 247, a TV 247, que a gente pode acompanhar pelo site ou pelo YouTube. Porque diariamente tem feito longos debates com opiniões diferenciadas que não apontam para a mesma direção, inclusive discordam entre si, mas que trazem diferentes pontos de vista aprofundados e justificam as suas posições, fundamentam as suas posições, com dados, com estatísticas, com dados históricos, com contextualização, com uma fundamentação técnica, científica, jornalística também, mas de um jornalismo mesmo. E é isso que a grande mídia se furta a fazer. E ela que tem todos os recursos, ela simplesmente se furta a fazer. Ao invés de fazer jornalismo e nos mostrar quais as questões russas,
quais as questões ucranianas, quais as questões dos Estados Unidos, quais as questões europeias. Ao invés de nos explicar o que é a OTAN, que só citam, como as pessoas já entendessem, a gente sabe que a maioria da população não entende. O meu último vídeo eu falei um pouquinho sobre isso, contextualizando o surgimento da OTAN e questionando por que ela não acabou. Né? Ao invés disso, não. Eles estão vendendo a versão que é a versão americana, a versão estadunidense dessa guerra, né? Em que os Estados Unidos, como sempre, são os heróis e quem está do outro lado são os bandidos, são os vilões. Portanto, nós somos levados a torcer, a acreditar na versão e torcer pelos Estados Unidos. No caso, pelo Ocidente. É a versão americana, a versão europeia, a versão da OTAN. E aí nós perdemos a oportunidade de compreender esse fenômeno a fundo e de realmente saber nos posicionar. E não é posicionar torcendo para a Rússia, ou torcendo para a Ucrânia, ou torcendo para os Estados Unidos. Não é nada disso. Eu falei no meu último vídeo, guerra não é jogo de futebol. Eu não tenho que escolher um e ficar torcendo com bandeirinha para um lado ou para o outro. Mas nós somos levados a torcer para um lado. Toda a cobertura jornalística da grande imprensa tem nos levado a torcer mesmo, como se fosse um campeonato pela Ucrânia, né? A simpatizarmos pela Ucrânia, pelo povo ucraniano, pelas vítimas ucranianas e, ao mesmo tempo, criarmos essa aversão à Rússia. E, ao mesmo tempo, criarmos essa relação de vítimas / heróis, né? Nós somos as vítimas, porque nós nos colocamos no lugar dos ucranianos, é criada essa empatia e ficamos esperando ser salvos pelos heróis, que no caso nos convenceram de que são os americanos, os estadunidenses e os seus aliados. Nós perdemos muito com isso. Basta a gente lembrar e fazer uma comparação que quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, lá no início dos anos 90, nenhuma cobertura jornalística colocou o Iraque como a vítima, como o povo sendo invadido por um povo tirânico, por um governo tirano, que era o George W. Bush, presidente americano da época. Não. As narrativas, desde aquele momento, eram mostrar os americanos que estavam invadindo como heróis. E aí o vilão não era o povo iraquiano, mas era o presidente iraquiano, que era o Saddam Hussein. Depois os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, e lembre-se, nem Iraque, nem Afeganistão jamais atacaram os Estados Unidos, jamais atacaram nenhuma base americana antes de serem atacados. E praticamente também depois também não tinham força para reagir. E foram invadidos pelos americanos. E em momento algum essa imprensa vendeu a ideia de que era uma nação tirânica invadindo uma nação inferiorizada. Não construíram a imagem de que os Estados Unidos eram invasores e que estavam ali usufruindo, que estavam ali, na verdade, usurpando as riquezas dos países invadidos. Em momento algum a gente viu isso. Agora, como não são os Estados Unidos que estão nessa iniciativa, nessa posição de invasor, digamos assim, aí os dedos se apontam para a Rússia para dizer: a Rússia é invasora, o Vladimir Putin é o tirano, ele é um monstro, ele é um demônio, ele é uma coisa parecida com Hitler, ele é um absurdo e ele tem armas de destruição em massa. Aliás, a mesma coisa que diziam do Saddam Hussein, só que a diferença é que Saddam Hussein não tinha essas armas lá no Iraque, né? A Rússia tem. O que vale é construir o medo na nossa cabeça, na nossa mente. E é assim que a grande imprensa tem trabalhado, para plantar o medo na cabeça da população. E esse medo nos leva a escolher protetores, salvadores. E a partir daí, nós passamos a consentir em qualquer medida
que esses salvadores venham nos propor. Mesmo que as medidas sejam mais agressivas do que os próprios vilões da narrativa. Nós estamos sendo manipulados para torcer para um lado e torcer contra o outro. Em momento algum, a grande imprensa está nos levando a reflexões profundas do que significa esse momento histórico que nós estamos vivendo. E eu volto a dizer, como trabalhadores, nós não temos que estar de um lado da Rússia ou dos Estados Unidos. Nós temos que estar do lado da paz. Por quê? Numa guerra, morrem pobres de um lado, pobres de outro, enquanto os ricos dos dois lados só contabilizam mais lucros. Então, para a classe trabalhadora, não interessa esse negócio de guerra. Nós só somos vítimas desses processos. Então, nós temos que ser contra a guerra. Não é a favor da Rússia e não é a favor dos Estados Unidos. Também não é contra a Rússia, nem contra os Estados Unidos. É contra o imperialismo, é contra a guerra, é contra a imposição de um povo sobre o outro, é contra a imposição de uma classe social sobre a outra. Até a próxima.